Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Dia Mundial do Refugiado 2023, Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Unisantos, de uma forma totalmente virtual. O evento de hoje tem como objetivo difundir a temática do refúgio e das pessoas refugiadas, com ênfase nos desafios para a efetiva e adequada inclusão das mesmas como parte de sua proteção integral. Para dar as boas-vindas e conduzir o webinar, convidamos a professora doutora Liliana Lira Jubilu, da Universidade Católica de Santos. Professora, a palavra é sua. Boa tarde, queria, em nome da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Universidade Católica de Santos, dar as boas-vindas a esse nosso webinar no marco do Dia Mundial do Refugiado de 2023. Esse ano vamos conversar sobre os 25 anos do CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, que foi estabelecido um ano após a Lei 9474 de 97, na verdade um ano e um pouquinho, né, porque a lei é de julho, o CONARE começa a funcionar em outubro, mas nesse marco de 25 anos. Vamos ter 3 palestras de 3 especialistas na área, a quem já quero deixar aqui de público nosso agradecimento por compartilharem tão generosamente seu tempo e seu conhecimento conosco, e que vão abordar aspectos complementares para esse panorama dos 25 anos do Comitê Nacional para Refugiados. Vamos iniciar escutando e aprendendo com a irmã Rosita Milesi, que é escalabriniana, advogada, diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, o IMDH, observadora do CONARE, membro da rede Clamor, latino-americana e caribenha, articuladora da Rede MIR, membro do conselho diretor da Fundação Escalabriniana, com sede em Roma, e uma figura importantíssima na proteção das pessoas migrantes e refugiadas aqui no Brasil. Irmã Rosita, é um prazer e uma honra escutá-la e tê-la aqui conosco. A palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Ao mesmo tempo, eu revelo que sinto uma grande responsabilidade e até uma certa ansiedade de falar nesse momento, porque eu não sou professora da universidade, não é a minha carreira, eu sou uma militante. Normalmente, a minha vida se desenvolveu no atendimento, nas relações com as pessoas, no encontro, enfim, de modo a viabilizar aquilo que as pessoas, migrantes e refugiados, mais precisam quando nos procuram. A Liliana já disse que eu sou diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, e, nesse sentido, é que eu tive, ao longo de muitos anos, mesmo antes do IMDH, eu passei muitos anos no atendimento. Aliás, o próprio IMDH é um resultado disso, né? Porque eu estava em outra missão, no Centro de Estudos, mas sentia muito, lá nos anos 80, 90, né? Principalmente no início dos anos 90, depois que o Brasil terminou o período da ditadura, né? Muitos migrantes e refugiados, muitos não havia no Brasil, mas os que havia estavam em situação muito difícil, porque durante a ditadura praticamente ninguém conseguia se documentar. Então foi assim o que me motivou muito a me dedicar bastante a esta área da documentação. Mas vou tentar seguir um pouco os pontos que eu marquei para a gente conversar hoje, que me foi falado um pouco sobre o histórico do CONARE. Eu diria o seguinte, que ano passado nós celebramos 25 anos da Lei de Refúgio, a Lei 9474, e, ao mesmo tempo, também celebramos 5 anos da Lei de Migrações, que é outra dimensão de grande importância nesse universo da mobilidade humana. E é importante ver que é um simbolismo muito importante esse de celebrar 25 anos de vigência de uma lei que, de fato, nasceu como uma lei modelo, para dizer a verdade, né? Sempre foi entendida assim, lembrar que foi há 25 anos, e uma lei assim, que representa um compromisso muito grande do Estado com valores fundamentais e com a postura de uma sociedade democrática que valoriza a diversidade e que acolhe, ou que se dispõe a acolher as pessoas que encontram
que se encontram em situação de alta vulnerabilidade ou necessitadas de proteção. Eu entendo que o Brasil tende, ao ter esses dois instrumentos legais vigentes, ele demonstra claramente a busca para se consolidar como um país que acolhe. Evidentemente que nós vamos encontrar depois inúmeros motivos para também perceber as limitações nem sempre a acolhida, como já ouvimos quando foi assassinado o Moise, alguém que dizia o Brasil recebe, mas não acolhe. Então, do ponto de vista legal, esta acolhida ela está muito assegurada nesses dois instrumentos, que é a Lei de Refugiados e a Lei de Migrações. E ela está consolidada, sim, justamente com a intenção de que ela fosse também uma realidade no dia a dia, embora saibamos que a implementação nem sempre retrata a conduta da sociedade, a conduta também nos procedimentos, nem sempre retrata esse espírito de acolhida. Temos muitos elementos que demonstram que falta também um espírito de acolhida. Mas, enfim, os textos legais procuram assegurar esta dimensão e nós devemos cada vez mais trabalhar para que eles sejam efetivamente respeitados. Para falar dos 25 anos do CONAR, do surgimento do CONAR, é importante retroceder um pouco na história, porque o CONAR, a Lei de Refugiados e o CONAR são praticamente, eu poderia dizer, como que o resultado de uma trajetória percorrida antes. Nesse sentido, é importante recordar que, em 1976, o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Salles, recebeu uma solicitação do Vicariato Social do Chile para receber 5 pessoas chilenas que estavam praticamente com a morte à vista. Né? Lembrem que era o tempo das ditaduras, no Chile, Argentina, Uruguai, Brasil. E nessa época, nos anos 70, especificamente no ano de 76, o cardeal do Rio de Janeiro recebeu essa solicitação. Era plena vigência da ditadura militar no Brasil também, onde não havia nenhuma abertura para acolher refugiados. Lembremos também que, na época, não havia lei de refugiados e tampouco a Convenção de Genebra não se aplicava aos casos latino-americanos. Por quê? Porque o Brasil havia ratificado, em 1960, a Convenção, mas ratificou com a chamada cláusula da reserva geográfica, pela qual ele não podia aplicar a Convenção a não ser para pessoas procedentes da Europa, em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Então, nessa época, 76, não havia nenhum instrumento legal que se aplicasse como refúgio a essas pessoas. Mas o cardeal do Rio de Janeiro, a gente tem que reconhecer, teve uma atitude que ela marca a história e marca também para a gente. Quando ele recebeu essa solicitação, diante de um cenário extremamente difícil, ele só disse o seguinte: deem-me 24 horas que eu quero rezar e pensar sobre o assunto. No dia seguinte, ele telefonou para as altas autoridades militares da época e disse o seguinte: eu não estou pedindo autorização e nem licença para vocês. Eu estou avisando somente que eu vou receber refugiados. Esta atitude demonstra porque quem consegue se transportar para o que era a época da ditadura entende a responsabilidade dessa atitude. Contudo, ela marca porque realmente foi o primeiro grupo de refugiados que o Brasil recebeu depois da Segunda Guerra Mundial. Claro, depois da Segunda Guerra Mundial teve outra realidade. Mas, nos nossos tempos, podemos dizer, esses foram os primeiros refugiados. E a Caritas do Rio de Janeiro, então, foi a que viabilizou. E foi tão grande a busca de proteção aqui no Brasil, que em 6, 7 anos, a Caritas do Rio de Janeiro recebeu aproximadamente 5 mil refugiados, entre chilenos, uruguaios e argentinos, pedindo proteção no Brasil. Por que eu falo isso se é muito antes do CONAR? Porque é praticamente o embrião da acolhida a pessoas perseguidas
que depois vai crescendo, porque além da Caritas Rio de Janeiro, que foi a que assumiu esses chilenos e outros, em seguida, no mesmo ano, a Caritas de São Paulo, através de Dom Paulo Evaristo Arns, também se abriu a esta acolhida. Então, ali iniciei. Desde então, essas duas instituições têm sempre seguido, ao longo do tempo, o trabalho com os refugiados. E esse trabalho, lembrando novamente que não havia lei no Brasil, não havia CONARE, não havia um órgão no Brasil que se ocupasse dos refugiados. Então, as Cáritas, ou seja, a sociedade civil, é que levou adiante essa atuação. E essa atuação é a história que marca e que praticamente define essa conduta do Brasil de acolher refugiados, que depois, com o tempo, bastante tempo depois, vem então a proposta da Lei de Refugiados. Essa Lei de Refugiados, é importante lembrar que, quando foi proposta, isso já em 1996, bastante depois desse tempo em que já se vinha recebendo refugiados no Brasil. 1996, 97 foi um período em que a sociedade civil e o Acnur se empenharam para propor ao governo e acompanhar a Lei de Refugiados, acompanhar no Congresso. E essa Lei de Refugiados, quando foi proposta Primeiro, teve uns marcos gerais que o Acnur forneceu ao Ministério da Justiça para preparar o esboço da lei. Mas houve resistências em vários pontos que não eram aceitos. E nós, então, trabalhamos, várias organizações da sociedade civil, junto com o Acnur, começamos a trabalhar para defender aqueles pontos que, à época, eram rejeitados. E um dos pontos que foi rejeitado e que hoje tem o maior significado no trabalho do CONARE foi a ampliação do conceito. Na época, a postura do governo era de manter unicamente o conceito de Genebra. É refugiada a pessoa que é vítima de perseguição, tem temor fundado de perseguição, pelos 5 motivos que constam na Convenção de Genebra. E nós propunhamos a ampliação desse conceito, introduzindo na nossa lei a Declaração de Cartagena, que previa também outras circunstâncias de reconhecimento para refugiados. Mas isso teve uma forte resistência, por todas as formas. Até o fim da lei, praticamente, a gente conseguia incluir e alguém, de alguma forma, alguma comissão eliminava no Congresso ou, antes ainda, quando estava na área do Executivo. Contudo, nessa persistente atuação, conseguimos, a sociedade civil, junto com a Acnur, e também com o apoio do Congresso. Nós tivemos muito apoio de vários parlamentares, de várias, comissões no Congresso, para que se pudesse adotar essa extensão. E essa extensão de grave e generalizada violação de direitos humanos, que hoje consta em nossa lei, ela surgiu pelo seguinte: não havia espaço para insistir no conceito que prevê a Declaração de Cartagena, porque havia uma resistência no governo. Diante disso, buscamos no Congresso que pensassem numa fórmula alternativa, mas que fosse ampliado o conceito. E numa reunião de lideranças na Câmara, quando estava no momento final da tramitação da lei, numa reunião de lideranças, baseados, lembrar também um outro fato que, alguns anos, em 1993, houve a grande Conferência de Direitos Humanos em Viena, e era o tempo dos direitos humanos. Todo mundo estava buscando implementar o que a conferência tinha definido sobre direitos humanos. Então, os deputados, em reunião de lideranças, não podendo manter o conceito de Cartagena estritamente nos mesmos termos, buscaram uma alternativa e criaram essa alternativa, que é também refugiado, além dos casos previstos na Convenção de 51, é também refugiada a pessoa que é vítima
em cujo país há uma grave e generalizada violação de direitos humanos. E essa expressão é que está hoje na lei, é o inciso 3º do artigo 1º, e é o que amplia o conceito de uma forma que, à época, a gente não imaginava que iria ter tanto significado. Vocês acreditam que, atualmente, o Brasil já reconheceu, nos últimos tempos, aproximadamente 90 mil refugiados reconhecidos. E a grande maioria está reconhecida com base nesse inciso 3º, por grave e generalizada violação de direitos humanos no país de origem. O Brasil hoje, quer dizer, o CONARE já tem decisões nesse sentido, já estamos na atuação do CONARE, reconhece que há grave e generalizada violação de direitos humanos em vários países, no Iraque, na Síria, na Venezuela, em Burkina Faso, não sei se tem mais algum, e estamos agora propondo, refletindo, e o CONARE está apreciando a possibilidade de reconhecer grave e generalizada violação de direitos humanos também no Haiti. Então, por isso, eu falei muito do histórico e de como surgiu a lei, porque é fundamental isso, uma conquista que hoje fundamenta a concessão de refugiados da grande maioria dos refugiados que temos no Brasil, que é a ampliação do conceito de refugiado, que consta no artigo 1º, inciso 3º da lei. Na época, se discutiu também muito a questão da própria criação do CONARE e de quem comporia o CONARE. Então, houve uma proposta também um pouco difícil, mas depois superou com facilidade, era de que no CONARE houvesse a presença da sociedade civil. E conseguiu-se, então, que o CONARE fosse constituído com 5 ministérios, a Polícia Federal e uma instituição da sociedade civil. E hoje ele funciona assim. Este formato dá o que a gente chama de atuação tripartite, porque garante que os temas são discutidos em conjunto pelo governo, sociedade civil e organismos internacionais, no caso o Acnur, evidentemente, que é o órgão para refúgio. Não todos têm voto, o Acnur está presente, é membro com direito à voz, não a voto, mas faz parte do CONARE. E isto é um aspecto que dá uma percepção muito avançada de um CONARE. Não é comum haver a presença da sociedade civil nos CONARES que existem. E no nosso caso, está presente. E essa atuação tripartite é uma riqueza. Até o professor Renato Zerbini, que muitos conhecem, muitas análises, textos que ele já escreveu, ele diz que essa atuação tripartite, na visão dele, é a chave do êxito da acolhida dos refugiados em nosso país. Vimos, então, assim, o CONARE foi criado em 1994, em 1997, pela Lei 9474, e atua, faz a sua trajetória, levando em conta e tentando cumprir essa legislação. Eu gostaria que me avisasse quanto tempo falta, porque eu falo muito e posso passar demais do tempo. Uns 10 minutos, irmã Rosita. Quando faltar uns 2 minutos, eu levanto a mão aqui na reação, tá bom? Muito obrigada. Certo, muito obrigada. Então, enfim, o histórico do CONARE é essa atuação conjunta, muito trabalho no Congresso, grande apreço à época, grandes resistências, mas, enfim, hoje temos um CONARE muito atuante e que tem avançado muito somente agora nas decisões, e nós passamos muito tempo em que o número de refugiados era muito pequeno. Eu não lembro aqui qual era o total que havia, mas é um número bastante reduzido que havia há pouco tempo atrás. Hoje, praticamente, tem 90 mil pessoas reconhecidas, como eu já falei, e a grande maioria reconhecida com base neste inciso. Eu queria entrar agora para comentar o seguinte: é verdade, o CONARE está crescendo em reconhecimento de condições de refugiados, mas precisamos ter presente
que o CONARE não tem apenas a incumbência de decidir solicitações de refúgio. Esta é uma parte importantíssima, porque sem essa decisão, sem essa definição, a pessoa não tem a proteção assegurada. Então, é importante o exercício, de fato, desta situação de reconhecimento da condição. Porém, o CONARE tem também a responsabilidade da integração, ou de promover ações de integração dos refugiados. E essa dimensão da integração sempre ficou um pouco assim, quase que de lado, né? Diante da pouca estrutura, dificuldade do CONARE, a ocupação estava bastante voltada ao reconhecimento, a essa parte, e a parte de efetivamente integração, ela não foi muito trabalhada. Porém, é uma competência do CONARE importantíssima e que há tempo a gente vem realmente cobrando. Atualmente, o CONARE, diante disso, consciente também dessa responsabilidade, tem até criado um setor com uma pessoa encarregada de pensar políticas de integração. E, nesse sentido, eu queria lembrar que, para que se possa efetivamente sentir que as pessoas têm não apenas o reconhecimento da condição, mas elas têm também a oportunidade de se integrarem, que há iniciativas de integração, nós sinalizamos vários pontos que estão muito débeis, ainda muito fracos, em termos de implementação. E, nesse sentido, eu aponto, e já apontamos também no CONARE, em outros momentos que falamos, que reconhecemos, sim, os avanços, reconhecemos a importância de reconhecer e não deixar aqueles processos ficarem anos esperando por uma decisão. Mas há que avançar em políticas de integração. Sem essa parte, não podemos falar que estamos acolhendo refugiados, podemos falar que estamos até que garantir proteção, com o documento está com a proteção garantida, mas pode estar totalmente vulnerável em termos de integração. Nesse sentido, eu sinalizo pontos, por exemplo, que seguramente muitos de vocês já terão visto, sentido, e a Liliana, sem dúvida, né, em toda a sua atenção acadêmica, mas que não se afasta da realidade dos migrantes, e principalmente dos refugiados, já em outras oportunidades também sinalizou. Então, assim, nós entendemos que precisa pensar em políticas de integração, uma delas é a questão do idioma. Ninguém consegue se integrar efetivamente num país se não tiver a oportunidade de sentir-se que tem segurança em termos de idioma. Parece que, porque entendemos as coisas básicas do dia a dia, as pessoas têm um português suficiente. Não é. Elas ficam muito marginalizadas em termos de acesso a muitas oportunidades. Portanto, essa é uma lacuna ainda, embora haja iniciativas louváveis pelo Brasil afora, mas são poucas e pequenas, não há uma estrutura efetivamente pública que garanta esse conhecimento do idioma. Outro ponto, evidentemente, sempre lembrado, é a demora, a dificuldade na revalidação dos diplomas. Esse é um tema delicadíssimo, porque muitas pessoas, e eu no dia a dia quase vejo isso, seguramente vocês também, Liliana também sabe, há muitas pessoas que vêm com certificados, com diplomas, com anos de experiência, e aqui elas têm que simplesmente, praticamente esquecer o que fizeram por anos para começar a fazer algo que nunca fizeram na vida. E isso frustra muito a pessoa, afeta a perspectiva de uma possível integração. Eu recordo de um jovem que me dizia assim: quando que eu posso ter esperança de que vou realmente ter acesso a uma universidade, por exemplo, né?
Quando houve médicos, enfermeiros, engenheiros, pessoas que já vêm com titulações adquiridas no país de origem, e que dizem, eu não sei fazer outra coisa, praticamente, eu sempre fui médico, trabalhei 15 anos como tal, e é muito difícil, e quando olham para a perspectiva dessa revalidação de diplomas, ela está bastante distante, embora tenha saído agora, acho que hoje ou ontem, uma portaria nova sobre esse assunto, mas ainda está muito, muito carente, muito distante. Outra questão é a moradia. A moradia é um elemento de grande importância. Lembrar que os refugiadas que chegam, eles já tinham a casa, moravam num espaço próprio, ou então tinham condições de morar com dignidade no país de origem. Chegam aqui e não tem uma política, digamos assim, clara de como eles podem entrar, quando e como eles vão poder ter uma moradia, condições de moradia dignas. E isso afeta muito também a própria capacidade das pessoas. Eu lembro quando chegavam os haitianos, que eles levantavam às 4 da manhã para chegar em tempo no trabalho, voltavam às 9 da noite, às vezes sem comida em casa, moravam e dormiam em 5, 6 pessoas, dormiam muito mal acomodados, não tinham um espaço minimamente confortável. E como que essa pessoa consegue, no dia a dia, levantar-se e ir para o trabalho animada nessas condições? E, às vezes, com uma possibilidade muito pequena de ver algo melhor adiante em termos de moradia. E outro aspecto também é a questão das crianças. Nós temos muitas mães solo, mães que vêm, que são mãe e pai, estão com as crianças. Essas mães, se não tem aonde colocar as crianças, se não encontram creche, se não encontram espaço, elas não podem trabalhar. Como que elas vão constituir, como que elas vão manter a vida? Muitas vezes estão sozinhas, ou então porque o pai pode estar até trabalhando, mas não consegue cobrir os custos da casa. A mãe precisa trabalhar, mas não tem onde colocar as crianças. Portanto, esse é um ponto importante. Nós recebemos também muitas solicitações de professores, de profissionais que necessitam de orientação de como lidar com os migrantes ou refugiados. E é necessário, então, desenvolver políticas ou espaços de capacitação dos agentes. Essa questão da capacitação dos agentes é um ponto sempre levantado pelas instituições da sociedade civil. Não só quem está em sala de aula, mesmo os agentes da Polícia Federal, por exemplo. Então, todos esses aspectos são aspectos que competem ao CONARE, e que ainda competem, assim, não só ao CONARE, mas ele tem que ser o promotor, ele tem que ser aquele que vê. Então, essa parte da integração e das necessidades é algo que é preciso apontar sempre, e é muito bom esse pessoal que está nos ouvindo saber e pensar o que mais. Eu quero aproveitar para elogiar a Universidade de Santos, que já abriu várias oportunidades de acesso a refugiados, inclusive a cursos superiores, etc. E a Cátedra Sérgio Vieira de Mello são iniciativas valiosas, mas não cobrem toda a necessidade, e estamos bastante longe de implementar aquelas políticas que, de fato, demonstrem que o Brasil está acolhendo e não apenas deixando entrar e dando um documento como se isso suprisse todas as necessidades. O CONARE vem demonstrando, então, assim, o CONARE avançou muito também em métodos. Já se faz o pedido em sistema, o que tem uma certa dificuldade, mas também tem as suas vantagens. Tem uma equipe técnica atualmente mais assim, como é que vou dizer assim, mais numerosa, com maior número de pessoas atuando, mas, portanto, ele vem demonstrando uma capacidade técnica de articulação em torno dos temas do refúgio e migração forçada, e apresenta também um significativo potencial para fortalecer sua atuação, servindo como um órgão altamente técnico e capacitado
além de dedicado à causa do refúgio, comprometido com o diálogo com a sociedade civil e os próprios refugiados solicitantes de refúgio. Aqui eu queria comentar que um ponto também que nós pleiteamos muito é de que o CONARE atualmente tem chamado vários ministérios para estarem nas reuniões, participarem do CONARE como observadores, porque eles têm papel importante para a acolhida e integração dos refugiados. Então, foi ampliado, porque os que foram colocados eram aqueles que existiam naquela época da lei. E hoje há outros ministérios, há outros... Então, a Defensoria Pública, que há anos é membro do CONARE, membro não, é observador no CONARE. Defensoria Pública, Ministério Público e MDH somos observadores, mas agora esse leque de observadores foi bem ampliado. Porém, tem ainda uma grande limitação que eu não canso de falar e muita gente fala também, que a gente entende que o CONARE deveria chamar como observadores também refugiados e refugiadas que possam estar presentes para contribuir na reflexão e nas propostas de avanços e de superação das limitações, das dificuldades, a partir da experiência dele, a partir da vivência deles. Esses dias eu fiz um levantamento com várias pessoas para outra palestra que tinha que fazer, uma palestra, e era impressionante como eles e elas facilmente dão sugestões simples, diretas, que poderiam ser implementadas e que seriam uma riqueza no crescimento, no avanço do CONARE e da causa do refúgio, da causa em favor dessas pessoas. Então, para encerrar, eu quero novamente cumprimentar a Unisantos por suas várias iniciativas em favor dos refugiados e pessoas acolhidas por razões humanitárias. Cumprimento a professora Liliana por sua atuação e por sua grande contribuição nesta causa, de modo particular na reflexão em torno do tema e de desafios que persistem, como é o caso dos refugiados ambientais. Esse é um tema também que está pendente. E ouvimos agora, nesses dias, quase que uma proposta, uma ideia do CONARE, do Acnur, propondo que o Brasil, que possivelmente vai sediar o ano que vem a celebração dos 40 anos da Declaração de Cartagena, pudesse pensar em como acolher, qual a solução legal adotaríamos para as pessoas que são forçadas a deixar seus países por questões ambientais, que são chamados refugiados ambientais. A Liliana e vários, a academia, digamos assim, defende há muito tempo a palavra refugiados ambientais, mas sabemos que eles não têm esta figura juridicamente considerada. Então, é preciso encontrar uma solução para facilitar que essas pessoas que são forçadas, imaginem, por exemplo, o terremoto do Haiti, um país destruído, como é que as pessoas podem ficar lá sentadas sobre escombros para esperar a morte ou partir para ver aonde eles vão encontrar apoio? E se vão para um outro país e não tem a condição de refugiado ou similar, um tipo de solução específica, como fica? Então, esse é um tema também que está pendente e que a gente seguramente conta também com a reflexão da academia e de tantos colaboradores e colaboradoras, estudantes, professores, para que a gente possa avançar nessa questão de encontrar uma solução para que contemple essa situação de pessoas forçadas a sair, mas não tem um elemento perseguidor, que são as pessoas vítimas de questões ambientais, desastres naturais, etc. Elas são forçadas a sair, mas não tem um elemento perseguidor, que é o que caracteriza o refúgio no âmbito da Convenção de 51 e da nossa lei. Então, há que encontrar uma solução para que possamos, com mais tranquilidade, dar uma solução jurídica a essas pessoas que são seriamente afetadas em sua vida, em suas condições. Então, era isso, eu agradeço a oportunidade. Eu vou ficar mais um tempo, porque nós vamos receber dentro de pouco um grupo de representantes governamentais, mas eu vou ficar aqui até o momento que me for possível, com prazer. Muitíssimo obrigada, irmã Rosita.
todo o nervosismo totalmente injustificado, sempre, apesar de não ser da academia, sempre nos dá aula de conhecimento, de empatia, esse resgate da história viva, né, da proteção às pessoas refugiadas aqui no Brasil. Muito, muito obrigada uma vez mais. Antes de passar a palavra para a Giovana, que vai complementar essas colocações da irmã Rosita, destacando uma das atividades de maior relevância do CONARE, que é o processo de elegibilidade do reconhecimento do status de refugiado. Queria só comentar que daqui a pouquinho a gente vai colocar no chat uma lista de presença, então pedir para quem estiver aqui participando, por favor, preencher a lista, que é a partir dela que a gente vai conseguir emitir os certificados. Mesmo que não tenha interesse no certificado especificamente, se puder preencher a lista, a gente agradece para a gente ter esse registro. Passando, então, a apresentar a Giovana Agutoli Pereira, advogada formada pela FGV Direito São Paulo, mestranda na mesma instituição e pesquisadora do Centro de Direitos Humanos e Empresas da FGV. Atualmente, também atua como consultora do Pacto Global da ONU no Brasil e do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos em projetos relacionados à agenda de empresas e direitos humanos. Particularmente, tem experiência em direito público e direito de refúgio no Brasil, com pesquisas publicadas relacionadas ao procedimento administrativo de solicitação de refúgio no país. Giovana minha coautora, né, em várias dessas pesquisas sobre a sigla que a gente usa em inglês, de RSD, que é Refugee Status Determination. É um prazer tê-la aqui conosco, queria agradecer mais uma vez, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Liliana, muito obrigada pelo convite, eu fico aqui lisonjeada de fazer parte aqui dos palestrantes, responsabilidade enorme de falar depois da irmã Rosita, mas vamos então dar aqui continuidade à apresentação. Eu peço licença para compartilhar, se tudo bem, deixa eu só vir aqui, aí vocês me falam se vocês estão vendo. Perfeito. Estamos vendo sim. Maravilha. Ela não está a tela cheia, tá? Mas está dando para ler. Ótimo, perfeito. Maravilha, então, pessoal. Bom, então, dando seguimento aqui às nossas apresentações do dia de hoje, na minha fala eu vou focar muito particularmente, como a professora Liliana colocou, no procedimento de reconhecimento da condição de refugiado, aí o que a gente chama da sigla RSD, né, em inglês, aqui no Brasil, né? Bom, dando início, então, aqui à minha apresentação, né, pensando no que a irmã Rosita colocou, né, existem diferentes aí competências quando a gente olha para a atuação do CONARE. A irmã Rosita destacou muito brilhantemente a questão e as dificuldades e os desafios relacionados à integração, que é um tópico bastante latente aí em termos de discussão. Eu, particularmente, vou focar aqui no RSD, né, no procedimento de reconhecimento aí do status de refugiado aqui no Brasil. Para isso, eu foquei aqui a apresentação em 3 grandes pontos, né? O primeiro é a gente compreender e retomar muito brevemente como que funciona o processo hoje aqui no Brasil, né? Para colocar todo mundo na mesma página. O segundo é entender quais foram as principais mudanças no procedimento de RSD desde, assim, né, desde a edição da lei, então a gente tem aí 25 anos para pensar sobre o processo. E, por último, desafios e oportunidades para avançar na proteção das pessoas refugiadas no Brasil, olhando particularmente para o processo de reconhecimento. Bom, então, como a irmã Rosita já mencionou também, né, esse procedimento de RSD tem como objetivo, se fosse simplificar, né, de fato, é aferir, no caso concreto, a existência ou não das condições aí previstas no artigo 1º da lei, né, de refúgio, sobre o status, né, a condição de refugiado ou não. E aí pensando em 2 possibilidades, né, aquilo que a gente fala que é a definição da Convenção de 51, né, como fundado temor de perseguição, e aí pensando nos 5 critérios, né, raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, mas também pensando aí na grave e generalizada violação de direitos humanos. E aí, como a irmã Rosita... Giovana, deixa eu só te interromper. Você está mudando o slide? Porque a gente está vendo só o primeiro, só a sua capinha. Ah, não. Então, estou mudando. Vamos lá. Deixa eu ver o que a gente faz. Vamos ver. Ai, que bom que você me mencionou, Liliana. Deixa eu ver. Imagina, que eu sei que você preparou com tanto cuidado, né? Para a gente poder seguindo. Perfeito. Vocês conseguem Agora ver mudou. Agora mudou. Está no glossário.
Ótimo, então vamos mudando assim. Maravilha. Perfeito, obrigada. Maravilha, obrigada a você, Liliana. Bom, então, dando seguimento aqui, né, que eu estava dizendo sobre o procedimento de RSD, as condições e os requisitos, né, para pensar aí, fazer de fato, essa subsunção, né, se existe ou não as condições para reconhecer, né, então, de fato, é uma decisão declaratória e não constitutiva, né, de um direito já pré-existente. Nesse contexto todo, é isso que o procedimento de RCD vai buscar aferir, né, se no caso concreto existe ou não essas condições para determinar aí, né, para dar uma decisão declaratória com relação a esse reconhecimento ou não. E aí, em termos de estrutura, né, esse procedimento ele foi previsto inicialmente, assim, a estrutura, o esqueleto central está previsto aí na lei de refúgio, mas quando a gente vai pensar nesse procedimento, a gente precisa inserir ele no contexto mais abrangente, aí, no arcabouço normativo vigente, né, no Brasil, e aí abarca, por exemplo, né, principalmente a Constituição Federal, e aí pensando nos princípios, né, da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da igualdade, do contraditório, da ampla defesa e tantos outros que se aplicam também ao procedimento de RCD aqui no Brasil. E não somente, né? Aqui eu trouxe o exemplo da Constituição Federal, mas a gente precisa pensar, por exemplo, que o procedimento de RCD, ele também é um procedimento administrativo, né? Em termos de categoria mais geral. Então, a gente tem uma sequência de atos, sequência de atividades, que tem como finalidade chegar, né, a uma decisão final, e aqui a nossa decisão final é o reconhecimento ou não do status de refugiado aqui no Brasil. Então, só para mostrar que a gente tem, de fato, centralizado aí, olhando para a lei de refúgio, mas a gente tem uma série de outras normas que também se aplicam dentro desse conjunto protetivo mais abrangente, aqui no contexto brasileiro. Quando a gente pensa também no procedimento de RCD, a gente precisa considerar que a gente está trabalhando hoje com dois modelos diferentes, né? A gente está falando aqui, a gente vai falar mais do procedimento ordinário, mas a gente tem também o modelo de reconhecimento em grupo, que a irmã Rosita também já mencionou, né, que iniciou aí em 2019 na situação e no contexto específico dos venezuelanos aqui do Brasil, mas também vem sendo aplicado aí a uma série de outras nacionalidades, a exemplo dos sírios e dos afeganistãos também. Bom, dando seguimento, né, então aí a legislação trouxe a figura do CONARE como órgão público responsável por operacionalizar, não somente para isso, né, mas também para operacionalizar o procedimento de RCD no Brasil, e aí, de fato, dá efetividade, né, para esse direito ao refúgio numa natureza bastante precípua, né, quando a gente fala de ser reconhecido ou não como refugiado no contexto brasileiro. Como a irmã Rosita, não vou dar muito repeteco aqui, mas a irmã Rosita já mencionou, né, a importância da deliberação coletiva, né, do modelo tripartite que existe quando a gente pensa na figura do CONARE. Bom, então, como funciona o procedimento ordinário de RCD no Brasil hoje, né, o modelo atual? Eu e a professora Liliana, como vocês vão ver aqui na apresentação, depois a gente pode até divulgar também no chat, mas a gente tem um material publicado bastante recente, no final do ano passado, sobre o procedimento de RCD no Brasil e olhando muito particularmente para as mudanças ao longo desse processo, né, ao longo dos últimos 25 anos. Então, é isso que eu vou focar um pouco aqui na minha apresentação aqui hoje, para trazer esse contexto, né, como que é o modelo hoje, quais são as principais mudanças e os desafios e oportunidades para avançar nesse sentido. Pensando nas categorias que a gente criou, né, uma das categorias que a gente criou para organizar esse processo foi a organização em, essencialmente, 6 grandes etapas, né, vai desde a fase preliminar até a fase do que a gente chamou de fase de execução, né. A fase preliminar, ela, essencialmente, é a manifestação oral do estrangeiro na Polícia Federal, demonstrando aí o seu interesse em pedir refúgio aqui no Brasil. Desde esse momento, a gente tem aí o direito ao não refoulement, né, que aí a gente está falando do direito à não devolução, e também o direito de receber informações sobre o procedimento, né, de fato, como que vai se dar todo o processo, mencionar que o modelo hoje é online e tudo mais. Então, esse direito a gente já tem logo no início, né, nessa fase que a gente chama de preliminar, antes mesmo da gente falar do termo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado. Em seguida, a gente entra para a fase de instauração formal, né? Então, aqui a gente tem o preenchimento online do termo de solicitação de refúgio, né? E aí, via Cisconare. O pedido, ele vai ser depois formalmente, né, e confirmado pessoalmente na Polícia Federal, e nessa oportunidade vai ser emitido o protocolo provisório, que é o documento pessoal de identificação do solicitante de refúgio no Brasil.
Desde já, a gente tem a suspensão dos pedidos de extradição e de processos administrativos e criminais contra o solicitante. Entrando na fase de instrução, né, o solicitante ele vai ser notificado para que seja agendado e realizado a entrevista, né? Isso tudo, né, em termos de agendamento, é feito via Sisconai. Em seguida, logo após a entrevista, né, é de fato elaborado um parecer sobre o caso pelos oficiais de elegibilidade do CONARE. Esse parecer, né, dando início aí à fase de julgamento, né, a quarta fase que a gente destaca aqui, esse parecer vai ser analisado pelo GEP, que a gente chama, né, do Grupo de Estudos Prévios, em seguida analisado, né, também no plenário do CONARE, e em fase recursal, se necessário, né, em caso de decisão negativa, nesse momento, né, da fase de julgamento, há a possibilidade de recurso, né, esse recurso ele é interposto ao ministro da Justiça, aí tem toda uma questão de prazo também, de 15 dias, contado da notificação, e se positivo, né, tanto na fase recursal, tanto na fase comum, né, a decisão positiva, ela vai levar aí a assinatura do termo de responsabilidade e a emissão do que a gente chama do RNM, né, Registro Nacional Migratório. E aí a gente tem aqui, né, ao final, o arquivamento dos processos, então o último momento, né, a fase de execução, né, se a gente olhar para a fase de instauração do processo, tem a suspensão dos pedidos. A fase de extinção, ela vai, de fato, arquivar todos os processos administrativos e criminais, enfim, relacionados a pedidos de extradição contra o solicitante. E aqui a gente destacou também, em termos de fase de execução, que apesar do processo terminar, o vínculo com o CONARE permanece, né? Então, o refugiado não pode meramente sair do país sem comunicação, então tem algumas regras que precisam ser pensadas aqui, e até mesmo processos conexos, como, por exemplo, a abertura de processos de reunião familiar. Então, de fato, o contato com o CONARE continua depois, né, ao final desse procedimento. Bom, então, pensando nisso, né, eu ia colocar para a apresentação de slide, mas eu fiquei com medo, então depois me falam se está bom aqui a apresentação, espero que sim. Mas, então, uma vez que a gente entende, né, e se situa todos aqui sobre como funciona o procedimento de RCD hoje, né, o modelo atual, a ideia aqui é pensar quais foram as principais mudanças no procedimento, desde, né, pensando aí ao longo dos últimos 25 anos da edição da lei, né, e pensar nesse contexto a atuação do CONARE. Bom, ao longo dos últimos 25 anos, o que a gente pode, a primeira identificação, né, é que, de fato, uma série de mudanças foram realizadas nesse procedimento, e essas mudanças, muito particularmente realizadas, né, aí olhando para a atuação do CONARE nas resoluções normativas, né, para que vocês tenham uma ideia, dos 32 resoluções normativas publicadas pelo comitê, 22 foram revogadas e apenas 10 permanecem hoje em vigor. Então, a gente tem uma atuação, entre aspas, né, legislativa, né, que é de fato competência do órgão para conseguir organizar e situar toda a demanda relacionada ao refúgio, mas que de fato aponta aqui uma questão que apenas 10 hoje estão em vigor, 22 foram revogadas, então a gente vê uma movimentação bastante significativa quando a gente pensa no procedimento de RCD no Brasil. Ainda pensando em macrocategorias, né, possíveis a gente pensar aqui, quando a gente olha para esses 25 anos, né, a gente identificou conjuntamente, eu e a Liliana, essencialmente 3 grandes momentos, digamos assim, né? Aqui a gente coloca datas, porque a gente fez uma lógica cronológica, mas só para exemplificar para vocês que a gente pensou nesses 3 grandes marcos. O primeiro modelo de RCD, né, que a gente coloca aí desde a edição da lei até março de 2014, a gente está colocando o protagonismo da própria legislação, né? O que a legislação coloca com relação ao modelo, ao procedimento de RCD. O que é posto na legislação? Esse é o primeiro modelo que a gente contemplou. O segundo modelo, a gente pensou a partir de abril de 2014, porque aí a gente tem a famosa Resolução Normativa 18 de 2014, que foi uma resolução muitíssimo importante para a consolidação dos processos existentes à época, até outubro de 2015. E aí aqui o grande marco, de fato, é a Resolução Normativa 18 de 2014. Em seguida, né, a gente colocou de outubro de 2014 até os dias atuais, tendo como protagonista aí a Resolução Normativa 29 de 2019, que mudou muitíssimo o processo, né? Transformou para a modalidade online, a gente vai falar bastante disso também. Então, só para trazer esse panorama, em termos de mudança, a gente tem grandes mudanças protagonizadas aí, especialmente pelas resoluções normativas do CONARE, uma movimentação bastante expressiva e alguns modelos, que é o que eu vou explorar com vocês em alguns tópicos específicos.
Bom, em termos de mudanças no procedimento, a gente destacou vários pontos, então fica até um convite aí à leitura, mas assim, a gente fez análise de uma série de tópicos, e aqui eu vou destacar para vocês 5, mais por uma questão de tempo mesmo, já que não dá para a gente aprofundar em todos. Eu destaquei especificamente, em termos de mudanças no procedimento de RCD, questões relacionadas ao termo de solicitação de refúgio, quanto em relação ao conteúdo, quanto ao local de preenchimento, discussões relacionadas ao protocolo provisório, discussões relacionadas à entrevista de elegibilidade, inclusão dos casos na agenda para julgamento pelo plenário do CONARE e, por último, a consequência da decisão positiva pelo plenário do CONARE. Mas, como vocês podem ver aqui, são muitas as questões que a gente discute, né, em termos de mudanças. O que mudou, por exemplo, em relação às hipóteses de indeferimento desde 1997? O que mudou em relação à hipótese de suspensão, hipótese de arquivamento, extinção, consequências da decisão? Então, tudo isso está contemplado, mas aqui eu destaquei para vocês 5 em especial para a gente poder discutir também. Em termos de mudanças, então, né, nessa tabelinha muito simples que eu trouxe aqui para vocês vão ver nas linhas, né, essas mudanças que eu vou destacar, e nas colunas esses períodos, né, sendo o primeiro muito protagonizado pela legislação, né, de refúgio, o segundo pela Resolução Normativa 18 de 2014, e a última Resolução Normativa 29 de 2019. Em termos de discussão sobre o termo de solicitação de refúgio, tanto em relação ao conteúdo dele quanto ao local de preenchimento, a gente percebe algumas mudanças bastante interessantes também. Então, em termos de conteúdo, era posto, né, no termo de solicitação de refúgio, lá na legislação, na primeira coluna, dados pessoais, razões que justificam o pedido de refúgio, por exemplo. No segundo momento, quando a gente olha para a Resolução Normativa 18, a gente vê que foi adicionada uma ênfase específica nas ameaças à vida, integridade física ou liberdade. Isso eu estou falando em termos de conteúdo. No modelo atual, se repete, né, esse movimento. Agora, o que é interessante é a gente olhar do local de preenchimento. Quando a gente pensa lá em 1997, no contexto de edição da lei, previu-se que o local de preenchimento seria, de fato, a Polícia Federal, né, ou na Caritas. Então, aqui a gente tem um contexto específico, que o local de preenchimento era, de fato, nesses 2 lugares, ou na Polícia Federal ou na Caritas. Já na Resolução Normativa 18, não era determinado especificamente o local de preenchimento, mas a obrigatoriedade da entrega para a Polícia Federal. Então, independia de onde seria preenchido, mas, de fato, deveria ser entregue à Polícia Federal. Hoje, esse preenchimento ele não tem mais um local. Por quê? Porque ele virou uma modalidade online, considerando o Sisconare. Então, aqui a gente vai conversar disso também, alguns desafios relacionados à proteção e o que a gente precisa pensar para garantir que, de fato, vamos ter aqui respeito aos direitos, enfim, e, de fato, conseguir garantir que as pessoas conseguirão responder essas questões que são postas no termo de solicitação. Em relação ao protocolo provisório, se a gente olhar também esse movimento, né, das 3 coluninhas que eu coloquei aqui para vocês, é interessante ver o quanto que isso mudou também. No primeiro momento, o protocolo provisório, que é emitido nesse momento, né, da instauração formal do processo, ele se dava após o recebimento do formulário, né, mas não tinha uma previsão que seria imediatamente, como acontecia antes, né, no modelo do meio. Aí a gente tinha a previsão que o protocolo provisório ele seria emitido imediatamente após ser feito o pedido de refúgio, né, então teve essa mudança. E agora a gente também teve uma mudança no modelo atual, porque hoje o protocolo provisório ele é emitido depois da confirmação do pedido, né, uma vez que o pedido é feito online, então a pessoa precisa agendar um momento, né, na Polícia Federal para ir lá confirmar o pedido, e aí nesse momento é emitido o protocolo provisório. Então é interessante ver esse movimento também ao longo dos anos, e mais do que isso, em termos de acesso a direitos, eu destaquei aqui para vocês, o quanto que isso mudou também. Se a gente for olhar no modelo da lei, né, previsto aqui na primeira coluna, a gente tinha uma validade desse documento de 90 dias. E ele poderia ser prorrogado, né? E a gente chegava em uma extensão de 180 dias. No segundo momento, quando a gente pensa da validade, a validade mudou bastante, né? A validade mudou por 1 ano, né, prorrogável por igual período. Então, aqui a gente tem... Isso impacta também em termos de usufruto de direitos, né? Quando a gente olha na primeira coluna, a gente tinha a permissão da emissão de carteira de trabalho provisória. No segundo momento, a gente tem que passa a ser... Isso permite não somente a carteira de trabalho provisória, como também o CPF. Então, é interessante ver esse movimento do protocolo provisório, o quanto que isso garantiu mais direitos. Pessoal, peço só uma licencinha, que vai acabar aqui a bateria, eu preciso só colocar, só um minutinho.
antes que acabe. Fica tranquila, estamos te aguardando. Obrigada, pessoal. Imagina. E aqui, pompou, eu falei, deixa eu já me ajeitar para não dar nenhum problema. Bom, perfeito, então. Então, aqui a gente, enfim, a ideia foi destacar para vocês essas duas modificações, e agora, seguindo para essas grandes mudanças que eu destaquei aqui para vocês, não poderia faltar a discussão sobre a entrevista de elegibilidade, né? Quando a gente olha para o primeiro bloquinho aí, né, de novo, diretivo aí da legislação, a gente vê que a entrevista com os funcionários do CONARE sempre esteve presente, mas a gente tinha uma variável bastante importante, que era o envolvimento muito grande da sociedade civil, né? Então, no primeiro momento, isso era feito um pouco por uma prática processual, um pouco mais informal, não era formalizado, mas existia desde sempre, né? Um movimento e uma importância muito grande da sociedade civil nesse momento, nesse período específico aí, quando a gente pensa no RCD no Brasil. Quando a gente olha para a Resolução Normativa 18 de 2014, foi feito o reconhecimento formal dessa possibilidade de entrevista com a sociedade civil, isso sempre associado às entrevistas com os funcionários do CONARE, mas existia sim essa possibilidade. Hoje, a gente não conta mais com o envolvimento da sociedade dentro dessa sociedade civil, né, dentro do procedimento de RCD. Isso é importante a gente pensar também, o quanto que isso mudou ao longo do tempo e como a gente enxerga o papel da sociedade civil no procedimento de RCD, de novo, também na garantia de direitos. Um outro ponto que eu destaquei aqui para vocês foi a inclusão dos casos na agenda para julgamento pelo plenário do CONARE. Em termos de legislação, não há previsão, né, com relação a essa regra. A Resolução Normativa 18 trouxe a previsão aí de uma ordem cronológica na inclusão, e hoje o que a gente tem, isso formalmente também já reconhecido pelo CONARE, é que na prática o CONARE tem optado por priorizar o agendamento de entrevistas considerando o critério da atualização cadastral. Então, isso também é uma escolha para avançar em termos de eficiência processual, mas também traz algumas discussões relacionadas à proteção a direitos, que eu vou falar em seguida. E, por último, aqui não queria deixar de mencionar a consequência da decisão positiva pelo plenário do CONARE. Então, além dessa discussão de documentação, hoje, no modelo atual, a gente tem que o reconhecimento da condição de refugiado e o consequente registro, né, na Polícia Federal implica na renúncia à condição migratória pretérita. Isso vem um movimento de discussão também da eficiência processual, pensando no refúgio como uma das alternativas aí em termos de regularização migratória. Logo, reconhecida a condição de refugiado, não faria sentido manter outras iniciativas paralelas, então por isso que vem essa assertiva com relação à renúncia à condição migratória pretérita, mas isso gera algumas discussões também na academia com relação à assertividade ou não dessa decisão. Bom, então, uma vez que a gente entendeu o RCD, né, e as mudanças ao longo desse processo, algumas delas, né, que eu destaquei aqui para vocês, queria trazer algumas reflexões para a gente pensar em desafios e oportunidades para avançar na proteção das pessoas refugiadas no Brasil, e aí, mais particularmente, olhando aqui para o procedimento de RCD. A primeira, que a gente não pode deixar de ressaltar, né, e valorizar, é a adaptação ao formato online. Eu acho que isso é evidente, assim, os ganhos do processo, né, em termos de eficiência processual, também a garantia de um ambiente seguro para os solicitantes fazerem de fato, seu pedido de refúgio. A gente ouvia muito antes que tinha uma questão também de segurança, uma insegurança de muitos solicitantes ao estarem, por exemplo, na Polícia Federal, no momento de fazer, né, o termo de solicitação. Então, tudo isso eu acho que são ganhos evidentes da mudança para a modalidade online. Mas também queria ressaltar aqui algumas questões que eu acho que é isso, né? São desafios para a gente pensar e para a gente, de fato, avançar. Primeiro é que muitas vezes a modalidade online, ela não resolve todos os problemas. A gente precisa garantir, por exemplo, orientação, monitoramento no preenchimento das informações. O que a gente percebe é que muitas vezes muitos solicitantes se sentem perdidos no momento de responder e muitas vezes a resposta sai errada porque, de fato, a pessoa não sabe ao certo como responder. Então, acho que nesse contexto é papel, sim, do comitê trazer essa orientação e, de fato, trazer um ambiente que a pessoa possa se sentir um pouco mais segura para responder essas informações do documento que vai dar início ao seu processo. Uma segunda questão, que também é relevante, é a facilidade ou não para acesso à própria internet, porque a gente sabe que, de fato, o Sisconare tem sido usado aí também para notificação, e isso é muito bom, né, dentro do contexto do procedimento, mas
as dificuldades em relação ao acesso à internet precisam ser também sopesadas para avaliar as questões, para avançar daqui para frente, né? O que pode ser feito ou não nesse sentido. E, por último, a questão da língua, né? Hoje, o termo ele está disponível apenas em português, então a gente tem uma dificuldade aí, ele é pouco multicultural, a gente poderia dizer, a gente sabe que é um avanço, a ideia é construir isso daqui para frente, mas, de fato, é um desafio que é posto hoje, quando a gente pensa em acesso a direitos aí, enfim, de fato, para avançar na proteção das pessoas refugiadas no Brasil. Uma outra questão que eu queria destacar, né, quando eu mencionei do protocolo provisório, ficou até um pouquinho corrida por conta da questão do corregador, mas o que eu quis dizer com aquilo foi, a gente teve sim um avanço e uma ampliação significativa dos direitos assegurados, isso tanto numa perspectiva formal, então se a gente vê na extensão progressiva do prazo, por exemplo, que eu mencionei para vocês, de validade do protocolo provisório, quanto numa perspectiva material mesmo, reconhecimento de outros direitos, como o direito à emissão do CPF, que por tabela tem uma série de desafios. Eu acho que a Liliana levantou a mãozinha, eu acho que são 2 minutinhos, né? Perfeito. Bom, Isso, querida. Maravilha, obrigada, Liliana. E dando seguimento, né, quando eu mencionei a história da atualização cadastral como um dos instrumentos para, de fato, chamar, né, convocar para as entrevistas, a gente tem alguns desafios, porque essa metodologia, ela não considera a ordem temporal do pedido de refúgio e não considera fatores de vulnerabilidade das pessoas refugiadas. Então, a gente tem um risco grande aí, evidente, de muitas vezes casos urgentes não serem priorizados, né, e discussão também sobre a razoável duração do processo. Por último, né, a discussão sobre os procedimentos simplificados para a realização das entrevistas, nos casos manifestamente infundados e manifestamente fundados, também é uma discussão relevante, né, porque o conteúdo desses termos não foi definido previamente pelo comitê. Então, a gente tem uma abertura grande e isso merece cautela também ao olhar para essa categorização. Também queria destacar, mas esse é um pouquinho repeteco da irmã Rosita, com relação à composição do CONARE, o quanto, por exemplo, pensar na representação de pessoas refugiadas é muito relevante e pode trazer uma lente e trazer o sujeito de direitos para dentro do processo. Isso pode mudar muito e muda muita coisa, né? Quando a gente pensa em mentalidade, pensar em modelos diferentes de se comunicar com essas pessoas, e esse é o último ponto que eu vou trazer, é que eu gosto de pensar no procedimento de RSD como, de novo, né, um procedimento administrativo, e como tal, a gente precisa pensar em ferramentas para dar transparência não somente do resultado, mas também do meio. Então, a gente precisa entender como que se dá a gestão e funcionamento interno do CONARE. Eu acho que tudo isso é um ganho muito grande para a sociedade, um ganho muito grande para a sociedade civil e muito grande, sobretudo, para as pessoas refugiadas. Então, pensar em estratégias para se comunicar melhor com essas pessoas, eu acho que é muito importante também. E por se comunicar, eu acho que entender, quanto mais a pessoa entende do seu processo, mais ela se sente parte dele, né? Então, de fato, eu acho que o convite que eu venho fazer aqui em termos de desafios e oportunidades é pensar como a gente consegue trazer mais, né, as pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio, para entender esse processo e, de fato, se sentir parte deles, né? Para finalizar aqui, né, eu acho que a gente estava no nosso último slide mesmo, e a gente estava fazendo uma reflexão importante com relação aos desafios de comunicação junto às pessoas refugiadas no Brasil, né? E eu estava mencionando que eu gosto bastante da distinção dar transparência do resultado. Então, quando a gente fala, por exemplo, do quanto o dever de fundamentar as decisões por parte do CONARE tem sido aprimorados, né, ao longo dos anos, isso é muito relevante, isso deve ser ressaltado, né, aqui, mas o quanto a transparência do meio, né, em termos de como que se dá o trâmite do procedimento de RSD também é muito relevante, né, isso dá também mais tranquilidade, isso traz maior confiabilidade também no processo, isso não somente numa perspectiva pública, né, da sociedade civil como um todo, né, mas também especialmente olhando para as pessoas refugiadas. Então, o meu convite aqui, eu acho que é ser o meu convite final aqui na minha fala, é que nesse momento que a gente vai refletir, né, sobre os desafios e oportunidades para avançar na proteção das pessoas refugiadas no Brasil, a gente considere esses fatores relacionados à comunicação, e eu acho que isso dialoga com essa história da composição, quando a gente fala da possibilidade de representação de pessoas refugiadas, e também formas de mostrar de uma maneira simplificada, acessível e adequada como que funciona esse processo, também menos formal, né? Eu acho que esse é um outro desafio grande quando a gente está lidando com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, como comunicar e dar transparência, tanto do meio quanto do resultado, de um modo acessível e adequado,
que respeite, né, os padrões aí de direitos humanos quando a gente fala das pessoas refugiadas no Brasil. Então, é esse o meu convite final, e só agradecer mesmo de novo, Liliana, obrigada pela oportunidade, fico muito feliz de estar aqui, eu fico aberta aqui para a gente continuar esse diálogo. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Giovana. É um prazer te ouvir, sempre esse seu engajamento com essas questões da RSD aqui no Brasil. Vou compartilhar aqui com o pessoal um pouquinho. Eu participei da banca de conclusão de curso da Giovana, lá na GV, o TCC dela foi sobre RSD, foi quando a gente começou a pensar essas análises numa conjugação de direitos humanos, direito internacional dos refugiados, direito administrativo, para sempre pensar na maior proteção possível, e é muito bom vê-la seguindo, né, com essas pesquisas. Muito, muito, muito obrigada. Queria aproveitar também e falar que a irmã Rosita teve que sair, né? Ela comentou com a gente que não poderia ficar até o final, mas a nossa ideia é depois do Pedro, então a gente tem 2 minutinhos abrir para perguntas para a Giovana e para o Pedro. Muito obrigada. E então, sem mais delongas, agradecendo por compartilhar seu tempo, seu conhecimento, queria passar a palavra ao Pedro Henrique de Moraes Cícero, que tem graduação em Relações Internacionais pela Unesp e em Direito pela PUC de Campinas, que é mestre e doutor em Ciência Política pela Unicamp, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, sendo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, é docente e colaborador no Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas e Estudos Comparados sobre as Américas da UNB, e que desde outubro de 2020 está requisitado pelo Ministério da Justiça, sendo atualmente o coordenador de políticas de refúgio. Ontem tive o prazer de conhecer o Pedro pessoalmente, num evento lá no Ministério da Justiça, em parceria com a Acnur, em que a gente tratou da questão da revalidação de diplomas, que é um tema bastante importante na integração, e hoje tenho o prazer de recebê-lo aqui, ainda aqui de maneira online, na Unisantos, e para que a gente possa ouvir e aprender com ele, né, sobre um pouco mais da estrutura do CONARE, quais são as questões das políticas, e de repente pensar aí desafios e possibilidades para os próximos 25 anos do CONARE. Se a gente conseguisse pensar em termos de migração para os próximos ano e meio, já estava bom, né, Pedro? Ainda mais pensar em 25 anos. Mas, brincadeiras à parte, muito bem-vinda, e a palavra é toda sua. Obrigado, professora. Vocês me escutam bem? Ótimo. Também estão vendo a minha Sim. apresentação aqui, né? Sim, não está em tela cheia, mas a gente está enxergando tudinho. Deixa eu ver se eu coloco aqui apresentação de slides. Apareceu aí? Apareceu. Agora está joinha. Tá. Tá. Bom, então, antes de tudo, boa tarde, né, a todas e todos e todes. Para mim é uma satisfação estar aqui nesse evento. Saúdo a professora Liliana por ter estado também no nosso evento aqui, né, que a gente fez ao longo da semana. Cumprimento também a Giovana, que também estou conhecendo pela primeira vez. É uma satisfação, então, estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre alguns aspectos mais generalistas, né, que compõem, né, o Comitê Nacional para os Refugiados e a sua coordenação geral, a qual eu faço parte há algum tempo, e ao longo também da minha exposição eu vou aproveitar a oportunidade para dialogar com um pouco o que foi dito, né, pelas pessoas que falaram anteriormente, de modo que a gente faça uma apresentação um pouco mais horizontal, né, e dialogada. Também não poderia deixar registrado aqui o meu cumprimento, muito embora já não esteja mais conosco nessa sessão, a nossa querida irmã Rosita Milesi, que é uma referência para todos nós e nos honra com a sua participação, não só no Comitê Nacional para os Refugiados, mas também no nosso cotidiano aqui, né, nessa pauta tão relevante que a gente tem orgulho de fazer parte. Eu gostaria de falar de início, né, que eu estou aqui falando mais como um pesquisador, né, como a professora Liliana coloca, eu sou professor universitário, né, e há algum tempo também venho pesquisando, né, e discutindo a pauta da migração e do refúgio. Nesse momento eu tenho orgulho também de estar presente aqui na coordenação geral do CONARE, e de alguma maneira eu tento juntar esses dois mundos, né, a teoria e a prática, num contexto, né, numa pauta
que consegue, né, ou que tem grande potencialidade para fazer essa articulação, né? Então, falo mais como pesquisador aqui, não estou fazendo uma fala institucional, até porque acredito que esse não é o objetivo aqui do nosso encontro. A fala é sobre, então, os 25 anos, né, do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. Vou passar de maneira muito breve aqui, né, por algo que já foi falado, né, pelas pessoas que me precederam, né, nessa sessão. O Comitê Nacional para os Refugiados, ele tem previsão legal, né, no artigo 11 da Lei 9474, e tem entre as suas atribuições prioritárias a decisão sobre os pedidos de refúgio, ou seja, é o CONARE que tem a previsão legal e a competência exclusiva de dispor sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. A gente tem duas possibilidades, né, como a Giovana bem colocou, né, que seria o reconhecimento ou não reconhecimento daquelas pessoas que solicitam proteção internacional do Brasil. Obviamente que isso não é uma ação discricionária, né, o Comitê Nacional para os Refugiados, ele segue aquilo que está disposto na lei, né, ou seja, nas previsões legais contidas no inciso 1º do artigo 1, né, que fala sobre o chamado refúgio clássico, ou seja, as pessoas que demonstram fundado temor de perseguição, ou a partir do inciso 3, né, que é o inciso que faz com que o Brasil seja um dos países com enfim, uma atuação mais protetiva no âmbito do tema, haja vista que o Brasil incorporou, né, no seu inciso 3 do artigo 1º da Lei 9474, a definição ampliada de refugiado a partir daquilo que está disposto na Declaração de Cartagena. Também é atribuição do CONARE dispor e decidir sobre situações acessórias à solicitação de refúgio, como são os casos de perda e cessação, também são casos bastante complexos, né, que precisam ser analisados individualmente. Se for o caso, a gente pode entrar em detalhes sobre isso posteriormente. Numa dinâmica, né, onde o comitê se reúne mensalmente, algumas vezes a cada 2 meses, para tratar, então, dessas solicitações, que são muitas, né? E aí eu já começo também, né, fazendo algumas ponderações desse nosso desafio, né, que é, de alguma maneira, tratar das questões relacionadas ao tema do refúgio no Brasil. Quando a gente começou o ano, né, a gente tinha aproximadamente 135 mil solicitações de refúgio no nosso backlog, né, ou seja, na nossa fila enfim, né, de decisões, ou para tomada de decisões. Felizmente, por algumas soluções de aceleração de processos, de decisões em bloco, a gente conseguiu, né, diminuir um pouco essa fila. Hoje em dia, a gente tem aproximadamente 70 mil processos, ou seja, a metade, num contexto onde acho que é importante também um dado relevante, né? A gente apresentou ontem o Refúgio em Números, ontem não, na terça-feira, desculpa, né? Só no ano passado foram mais de 60 mil novas solicitações de refúgio direcionadas ao Estado brasileiro, o que demonstra claramente o tamanho do nosso desafio, né? É óbvio que a gente teve em 2021 e 2020 uma diminuição desses números por conta da pandemia, mas em 2019 a gente teve mais de 80 mil solicitações, e esse ano a gente volta, né, a uma dinâmica que provavelmente vai chegar nesse mesmo número, haja vista que até o mês passado, né, junho, a gente já tinha mais de 40 mil solicitações novas feitas ao Estado brasileiro. Então, eu acho que dimensionar o tamanho, né, daquilo que é as solicitações de refúgio no Brasil também nos ajuda a entender o desafio que é para o Estado brasileiro dar conta dessas solicitações, o que nos permite também ter uma visão talvez um pouco mais real, né, daquilo que é possível fazer, tendo em vista os recursos humanos que o Estado brasileiro hoje dispõe para enfrentar essas questões. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Isso. Só para também informar, né, a gente tem aqui então o Comitê Nacional para os Refugiados,
que é o comitê, esse que tem as atribuições, né? Ele é composto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que preside o comitê, e por todos esses membros aqui, né? A Polícia Federal, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Previdência, o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores, uma representação da sociedade civil, né? Que faz com que o Comitê Nacional para os Refugiados Brasileiros seja um dos poucos no mundo, né, que tem abertura para a participação efetiva da sociedade civil, haja vista que, em última instância, o reconhecimento das solicitações de refugiado é uma atribuição que compõe a soberania do Estado, né, então a gente percebe que, claramente, a abertura para a sociedade civil é um tema muito relevante, né, e muito alvissareiro no âmbito do sistema de refúgio brasileiro. Também a gente tem a participação sem direito a voto do Acnur, que é a agência nacional, a agência da ONU para os refugiados, e também 2 membros observadores, né, a Defensoria Pública da União e a Procuradoria-Geral da República, né, o Ministério Público Federal, que atuam como observadores no comitê. Muito recentemente, né, a gente está em processo de formalização, né, de uma nova, de um novo grupo de membros do CONARE, membros observadores, e aí eu faço já um primeiro diálogo com a apresentação que fez a Giovana, né. O Ministério das Cidades, nesse momento, não compõe, né, o Comitê Nacional para os Refugiados. A gente tem outros ministérios que foram convidados recentemente. Eu cito aqui o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério dos Portos e Aeroportos e o Ministério da Cidadania e Assistência Social, que foram recentemente convidados para compor o CONARE como membros observadores, porque esses ministérios que são votantes, né, eles estão previstos em lei. Então, para que novos membros sejam incorporados, seria necessário aí uma alteração, né, na Lei 9474, o que nesse momento não foi possível fazer, né? Esse, então, seria o Comitê Nacional para os Refugiados, e acho que tem algum microfone aberto aqui. Eu também estou aqui eu falo aqui da coordenação geral do Comitê Nacional para os Refugiados, né, a CG CONARE. Vocês devem estar percebendo que tem bastante barulho atrás de mim, né, porque aqui Mas eu onde acho a que é gente alguma outra trabalha... pessoa, Pedro, que está com aberto. Eu vou pedir para, por favor, quem não for o Pedro, desligue o microfone, tá bom? Não, perfeito. Desculpa, Mas Pedro. não, sem problema nenhum. Aqui também a gente tem bastante gente trabalhando, né? Então, talvez eu pudesse ter escolhido uma sala um pouco mais reservada, mas foi o que foi possível hoje. A gente trabalha aqui na coordenação geral do CONARE, né? Que é basicamente a secretaria executiva do comitê, né? Dentro da coordenação geral do CONARE que a gente faz a preparação dos casos que vão ser apreciados pelo comitê, né, tanto as entrevistas de elegibilidade, quanto também os pareceres de elegibilidade que vão ser apreciados nas reuniões plenárias do comitê, e é aqui também que a gente tem, como aparece nesse organograma, uma coordenação, né, de políticas de refúgio, a qual eu tenho a satisfação de conduzir hoje, que tem como objetivo e natureza construir políticas públicas ou aproveitar as políticas públicas existentes, tendo em vista o nosso público de interesse, que são os refugiados reconhecidos e os solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado. Né, então, de maneira muito breve aqui, né, na coordenação de elegibilidade, como o próprio nome diz, né, a função prioritária ou central da coordenação de elegibilidade é preparar os processos, né, de elegibilidade, tanto no que concerne as entrevistas, como também aos pareceres de elegibilidade que vão ser apreciados pelo comitê. Aqui também eu faço alguns diálogos, né, com aquilo que foi dito, né. No que concerne as entrevistas de elegibilidade, né, a Giovana coloca que até um tempo atrás havia participação da sociedade civil nas entrevistas de elegibilidade, né. Eu estou aqui faz 3 anos, né, e precisaria de fato olhar como que eram essas entrevistas de 2014 para trás. Mas aquilo que eu posso trazer aqui para o nosso debate é que em 2017, salvo engano, eu até tentei procurar aqui, mas não consegui, mas eu me comprometo em mandar para vocês. Houve uma ação, né, do Ministério Público Federal que fez com que o Ministério da Justiça fizesse um termo de ajustamento de conduta que impedia, né, que qualquer outra pessoa que não servidores públicos federais conduzissem entrevista de elegibilidade.
porque foi entendido que essa é uma atividade fim do Estado brasileiro. E pessoas que não sejam servidores públicos não pudessem, ou não teriam a legitimidade de conduzir entrevistas de elegibilidade, tendo em vista tudo aquilo que envolve uma entrevista de elegibilidade, né, em especial aquilo que está disposto na lei, que é o sigilo, né, tendo em vista os casos sensíveis que muitas vezes são apresentados, né, numa entrevista de elegibilidade, né. Então, é importante ter isso em vista, né, que o fato da gente ter apenas servidores conduzindo entrevistas de elegibilidade também está vinculado a algo que foi estabelecido judicialmente, né. Dentro da coordenação de elegibilidade, a gente tem aqui um grupo de pessoas que só fazem um agendamento das entrevistas. E aí também é algo bastante interessante da gente olhar, né, na medida que hoje a gente tem um sistema de agendamento de entrevistas bastante avançado, no sentido de que quando a gente vê os outros CONARES, né, a gente percebe, dos outros países, a gente percebe que é um sistema muito burocratizado. Né? Aqui hoje a gente consegue ter um sistema de agendamento de entrevistas feitas pelo WhatsApp, né? O que faz com que a gente tenha um contato muito mais direto com o solicitante de reconhecimento da condição de refugiado, e inclusive tendo um índice de participação das pessoas nas entrevistas bastante acima da média regional, exatamente porque a gente tem um sistema que permite um contato direto com as pessoas solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado. Assim como também, né, eu também preciso falar isso, né, a gente tem uma ordem, sim, né, que a gente segue, né, para que as entrevistas de elegibilidade sejam feitas. Ordem, inclusive, que estão dispostas em lei, né, então a gente precisa privilegiar as pessoas que sejam idosas, né, super idosas, pessoas com deficiência física, então essas pessoas acabam passando na frente da fila, né, da entrevista de elegibilidade, e também em casos judiciais, né? Por exemplo, quando há um pedido de extradição, essa pessoa também é passada na frente da fila, né? Então a gente tem sim critérios, né, para que essas entrevistas sejam feitas. E quando as pessoas não entram nesse critério, o critério que a gente prioriza ou que a gente efetiva é o critério de fato de longevidade do pedido, né? Então as pessoas que solicitaram antes vão estar na frente na fila daquelas que solicitaram depois. Obviamente que num contexto de 130 mil solicitações, não é muito simples fazer uma fila, né, com esse montante de pessoas. Mas a gente deve seguir, né, em especial aquilo que está disposto na lei, e fazer, né, essa fila a partir daquilo que a gente administra aqui, tendo em vista a nossa, enfim, né, a nossa realidade no país. Então essa seria a coordenação de elegibilidade, né, que teria essa subcoordenação de agendamento, e ao lado dela, né, uma coordenação de políticas de refúgio, né, que faz com que as ações ou as atribuições da coordenação geral do CONARE não se subsumam à parte de elegibilidade, né. Eu costumo falar, né, e é óbvio que a gente tem um desafio muito grande para fazer avançar isso, mas a coordenação geral do CONARE, o CONARE não é um cartório, né, no sentido de apenas dispor, né, sobre as solicitações de reconhecimento da condição. Obviamente que esse é um objetivo importante, é um objetivo disposto em lei, mas também a coordenação geral do CONARE, ela tem outras atribuições que são tão importantes quanto, né? Aqui a gente tem uma divisão de solução duradoura, né, que tratam, por exemplo, né, de reunião familiar, que tratam de autorização de viagem, como a Giovana bem colocou, os solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado e os refugiados reconhecidos, em alguns casos, precisam pedir autorização para sair do país, é algo que a gente também tem que tratar aqui internamente. A DSD também é competente para tratar dos programas de reassentamento que o Brasil se envolve. Então, são várias atividades que também são de competência aqui da coordenação de políticas de refúgio, assim como o setor de apoio à gestão do sistema de refúgio, que é o SAG ou o NARI, né, que vai tratar de todo o processo administrativo. Né? A Giovana colocou muito bem, a solicitação de reconhecimento da condição de refugiado é um processo administrativo, né? Não é um processo judicial, consequentemente, e todo o saneamento processual, né, de certidões, de reconhecimento, enfim, várias ações que são manejadas aqui no âmbito da coordenação de políticas de refúgio.
a gente também tem todo um sistema, né, e esse aqui eu posso falar com um pouco mais de propriedade porque eu lido bastante com isso, que tem a ver com essa questão também enfim, né, do contato direto com a sociedade e também com o solicitante de refúgio. Aqui, em especial pela Lei de Acesso à Informação, a gente responde aqui, eu posso tentar quantificar entre pelo menos uma dezena por semana, né, de solicitações que chegam até a gente aqui, né, pela Lei de Acesso à Informação, tanto de solicitantes de refúgio que querem ter alguma informação específica sobre o seu processo, quanto de pesquisadores, acadêmicos, jornalistas, que rotineiramente, né, pelo menos 10 vezes por semana, nos pedem informações sobre os mais variados temas, né? E nós também, por uma questão legal, né, da Lei de Acesso à Informação, ou mesmo pelo sistema Fala BR, temos prazo, né, para responder essas demandas e fazemos questão, né, de responder da melhor maneira que a gente consegue, né? Então, essa também é uma atribuição aqui da coordenação de políticas de refúgio. Existem outras atribuições, né, que eu vou entrar, enfim, né, eu vou entrar em detalhes em seguida, mas antes, só para também informar que a gente tem, né, aqui eu já falei um pouco, né, sobre a questão da coordenação de elegibilidade, e aqui na coordenação de políticas de refúgio são essas as nossas principais atribuições, né. Eu esqueci de falar da gestão do Sisconari, né, o Sisconari é o sistema informatizado que, enfim, né, que estabelece, né, todo o procedimento do início ao fim da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado. Então, desde o formulário, né, que inicia o processo até o parecer final, hoje o Brasil tem esse sistema totalmente informatizado. Há pouquíssimo tempo atrás, esse sistema era ainda no papel, né? Então, imaginem a dificuldade, né, de ter 130 mil processos no papel, né? Era muito difícil da gente administrar esses procedimentos. Era também muito difícil dos solicitantes terem acesso a eles, na medida que eram feitas de maneira manual, né? A solicitação de refúgio, o formulário de solicitação de refúgio é um formulário bastante extenso, né? Tem 13 laudas, né? Então isso também tornava o preenchimento não tão fácil por parte dos solicitantes. Hoje, com o processo totalmente informatizado, a gente percebe aqui no dia a dia, né, que a gente tem informações mais precisas e mais detalhadas por conta disso. Obviamente, a gente sabe que tem muita coisa a melhorar, foi colocado que, de fato, ainda não há uma tradução do formulário de refúgio para outras línguas, é algo que a gente está trabalhando, né, muito, muito forte para que em breve a gente tenha, exatamente porque as pessoas interessadas, muito embora contem com apoio, em alguns casos, da sociedade civil, né, precisam ter um acesso mais direto, né, e mais democrático para que preencham as suas solicitações de reconhecimento da condição de refugiado. A gente tem, como eu estava falando, né, ações de transparência ativa, o Refúgio em Números, que é esse relatório anual, né, esse anuário que foi publicado agora na terça-feira. Inclusive, eu convido a todas e todos para acessarem, né, o relatório, ali onde a gente consegue mostrar, né, quantitativamente, qualitativamente, uma fotografia daquilo que é o sistema do refúgio brasileiro no contemporâneo. Também é algo que a gente avança, né, como forma de contato direto com os nossos parceiros e as pessoas interessadas. E, por fim, né, a nossa função aqui também é propor uma articulação com entes federativos e outros órgãos públicos para a construção, de fato, de um trabalho em rede, né? A gente sabe que a questão, né, e a pauta do refúgio é uma pauta que, historicamente, sempre foi compartilhada. Isso aparece, inclusive, na nossa lei, né? A gente estava falando da composição do CONARE, que compreende a participação direta da sociedade civil. Isso é um ativo muito importante, é algo que a gente valoriza muito aqui, né, sabendo que, para que a gente consiga dar uma resposta eficiente, não só para solicitações de reconhecimento, mas como também para o acolhimento dessas pessoas, a gente tem a convicção clara de que isso não pode ser feito exclusivamente através do Estado brasileiro, tendo em vista o montante, né, de solicitações que a gente tem e tendo em vista do cuidado que a gente precisa ter com esses solicitantes.
Por isso, um dos nossos objetivos aqui, cada vez mais, é nos aproximar, né, das universidades, das organizações da sociedade civil, de modo que a gente consiga, de fato, construir, né, um sistema compartilhado, né, tanto para o acolhimento das pessoas, como também para tornar o nosso trabalho aqui de análise do reconhecimento da condição de refugiado mais eficiente e célere. Você pode perguntar, pô, Pedro, mas você não acabou de falar que... Já estou terminando, professora, já tem 10 minutinhos, né? Você não acabou de falar que só servidores públicos podem conduzir entrevistas de elegibilidade? Sim, falei isso, mas o processo de reconhecimento da condição de refugiado, né, que a gente chama aqui de RCR, a gente tem outras partes, né, que aí sim podem ser compartilhadas, né, como, por exemplo, os estudos de país de origem, né? O Brasil, no último ano, recebeu solicitações de mais de 120 países, né? Para que a gente consiga fazer a análise processual dessas solicitações, a gente precisa ter 120 estudos de país de origem, que vão ser estudos fundamentais para que a gente consiga sopesar aquilo que está sendo informado na entrevista de elegibilidade com aquilo que é a situação no país, para ver se há, de fato, mérito naquela solicitação de refúgio, né? Então, esse, por exemplo, né, é uma ação clara onde a gente pode ter um apoio direto da sociedade civil e das universidades para qualificar ainda mais o nosso trabalho. Na nossa coordenação geral, a gente tem a nossa sede aqui em Brasília, da onde eu falo agora, e também temos outros 3 núcleos regionais, um na cidade de São Paulo, um na cidade do Rio de Janeiro e um na cidade de Campinas, onde também a gente desenvolve todas as nossas atividades, tanto na parte da elegibilidade, como também na construção das políticas de refúgio. Aqui eu posso passar de um pouco mais rápido, né? Aqui vocês podem buscar aqui na internet, né? Nesse endereço aqui, um painel interativo de decisões sobre refúgio no Brasil. Aqui vocês conseguem ter em tempo real aqui, né? Esse print é um pouco antigo, mas das decisões do CONARE, tanto das de mérito, né? Deferimento e indeferimento, como as sem análise de mérito, que são os arquivamentos e as extinções. Esse aqui é feito através de uma parceria com a Acnur, né? Então, para as pessoas que pesquisam o tema, acho que é uma ferramenta muito, muito bacana de ter em vista. E eu acho que acabei não calculando muito bem meu tempo, mas eu deixo por aqui só falando algumas ações recentes, né, que a gente tem pensado para a construção de políticas públicas para a nossa população de interesse, né, os solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado e os refugiados reconhecidos. Agora, no dia 10 de julho, a gente vai lançar, de maneira bastante inovadora, né, um projeto que é o PLAC, né, que é o português como língua de acolhimento, onde a gente vai formar um curso de formação para formadores, né? Então, pessoas haitianas, né, em todo o território nacional, que já falam português, vão ser capacitadas no método do português como língua de acolhimento, para que elas tenham elas próprias turmas de pessoas haitianas no segundo semestre, de modo que essas pessoas que não tenham tanta facilidade, né, ou que não tenham tanto contato com o idioma português, possam ser capacitados por haitianos, na medida que a gente sabe, né, que é muito mais eficiente, né, esse tipo de ensino. A gente também está em contato, né, com diversas universidades do Brasil. A gente faz acordo de cooperação técnica com elas, né, de modo que a gente também utiliza o espaço das universidades e a expertise que essas universidades têm para qualificar o nosso trabalho, de um lado, e de outro lado, para proporcionar a essas universidades uma possibilidade de ter acesso direto àquilo que é o processo administrativo do refúgio e aquilo que é o trabalho do CONARE e da sua coordenação geral. Eu vejo que a minha câmera também caiu aqui, mas acho que é um sinal para eu parar de falar, né, e me colocar à disposição de vocês para a gente dialogar aqui, né, em fase de perguntas, se for o caso. Novamente, eu agradeço muito a possibilidade, professora Liana, e fico à disposição para aquilo que for necessário. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Pedro. Acho que é sempre bom, né, esse tipo de evento, porque a gente escuta perspectivas diferentes e vai trocando informações, e a gente, antigamente a gente brincava, né, que é comunicando que a gente se entende. Então é bom porque a gente vai pegando informações novas, e acho que com
a fala do Pedro, a fala da Giovana, a fala da irmã Rosita, a gente conseguiu ter esse panorama bem abrangente dos 25 anos do CONARE, né? A parte do histórico, a parte das ações, a parte dos desafios, a parte aí de futuros projetos. Então, queria agradecer imensamente essas questões e as participações de vocês. Queria lembrar para quem quiser preencher a lista de presença, e eu não quero avançar muito no horário, então eu vou pedir para que, se alguém tiver alguma questão premente, digamos assim, que mande aqui no chat para a gente fazer para o Pedro e para a Giovana. Vou restringir provavelmente uma pergunta para cada um, mas tanto a Giovana quanto o Pedro passaram seus e-mails, e se me permitirem, né, vou sugerir que quem tiver questões mais específicas, mais pontuais, que entre em contato com eles, ou entre em contato com a gente através da cátedra da Unisantos, e a gente pode encaminhar, se for o caso, né, porque não queria abusar mais do tempo aí de todo mundo que está aqui participando com a gente. Então, se houver alguma questão muito assim latente, que a pessoa vai entrar em crise existencial ao longo do final de semana, se não tiver respondido, então, por favor, coloque aqui no chat para a gente, senão a gente vai mantendo esse contato, mantendo esse diálogo. Eu espero que seja uma de várias e várias colaborações, né, aqui com a Unisantos. Vou deixando sempre em aberto, vou colocar no chat o e-mail da cátedra da Unisantos, que é cátedra.unisantos.br. Vocês também encontram esse e-mail na informação sobre o evento, na página da Unisantos, né, clicando na data de hoje. Então, se tiverem qualquer questão nesse sentido, por favor, entrem em contato. Por enquanto, a gente não teve nenhuma pergunta, então eu vou fazer a seguinte sugestão. Vou pedir para o departamento pessoal, departamento de Relações Públicas, encerrar a nossa gravação, agradecendo a todos, mas vou pedir para que não saiam ainda da gravação, se for possível. Assim que a gente encerrar, vou pedir para que as pessoas abram a câmera, para a gente, de repente, tirar uma foto, né, bem cheia de quadradinhos, os joguinhos dos quadradinhos. Mas, então, queria, com isso, encerrar esse nosso evento do Dia Mundial do Refugiado de 2023, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Universidade Católica de Santos, agradecendo a todas, todos e todos pela presença, pela participação. Pedro, fale. Obrigado, professor Liliana. Desculpa tomar o tempo, mas só também para aproveitar, né, e falar que o nosso evento, que se finalizou hoje, né, está disponível no YouTube do Ministério da Justiça. Eu acredito que a gente teve a oportunidade de discutir diversos temas muito relevantes para a pauta do refúgio, em especial aquele da revalidação de diplomas, né, que a gente teve a oportunidade de contar com a brilhante participação da professora aqui, apresentando um estudo fundamental para que a gente consiga, enfim, né, ter substância, né, para fazer avançar essa política de refúgio, né, que é a política de revalidação de diplomas. Mas além dessa mesa a gente teve outras, né, que tratou sobre deslocamento forçado ambiental, que tratou sobre imigração indígena, sobre a questão de xenofobia, enfim, foram várias sessões. Todas elas estão disponíveis lá no YouTube, né? Então eu faço convite para que as pessoas que se interessem pelo tema que também acessem isso. E da minha parte aqui, agora sim, fazendo uma fala mais institucional, a gente está aqui de portas abertas, né, a Coordenação Geral do CONARE, para recebê-los, né, para receber as suas dúvidas e possibilidade de parceria e interlocução. Para a gente é uma satisfação e uma honra poder ter esse apoio e esse contato direto com a sociedade civil, as universidades, e a gente está aqui à inteira disposição de vocês para que a gente consiga construir, né, relações mais longevas e cada vez mais aprofundadas com pessoas que têm interesse por essa pauta, que precisa de tanto apoio. Então, da minha parte é isso, eu agradeço muito pela possibilidade e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Giovana, não sei se você quer falar alguma coisa. Só agradecer mesmo, Liliana, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, e então vou pedir para a gente encerrar a gravação aqui do evento. Fico só aguardando o Guilherme encerrar para a gente, por favor.